Ser portador do transtorno de personalidade narcisista justifica o abuso que os narcisistas praticam em suas vítimas? Devemos ter compaixão pelo narcisista? Estes são os temas do vídeo de hoje, juntando mais uma peça ao nosso quebra-cabeça do narcisismo. Se este assunto te interessa, se inscreva, acione o sininho de notificações para receber nossos próximos conteúdos e deixe o seu poderoso like que possibilita mais vítimas se libertarem das garras desses abusadores. Eu sou Kátia Vipik, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É com grande prazer que recebo você aqui no canal Total Self. Me refiro ao narcisista no gênero masculino e à vítima no feminino para facilitar o entendimento. Nossos vídeos não pretendem ser uma avaliação de qualquer pessoa em particular. Somente um profissional da saúde mental habilitado pode fazer isso. Mas nossos vídeos podem lhe dar uma ideia de como melhorar a sua vida se estiver enfrentando conflitos com um narcisista. Quando uma criança não recebe amor e atenção adequados de seus pais ou responsáveis, quando sofre abusos, ao chegar na idade adulta, ela pode desenvolver o narcisismo como uma forma de se defender, de se proteger desses sentimentos negativos que a fizeram se sentir inferior. Então, essa criança, ao se tornar adulta, poderá passar o restante de sua vida preocupada em ser importante, ou seja, em ser tudo aquilo que ela gostaria de ter sido na infância. Essa criança, quando adulta, poderá reivindicar tudo aquilo que lhe foi negado: atenção, consideração, afeto e etc. Então, segundo estudiosos, a principal fonte de sofrimento do narcisista patológico está enraizada nas questões infantis mal resolvidas, no trauma ou na negligência. Só que o narcisista patológico desenvolveu mecanismos de defesa muito cruéis para lidar com as suas situações difíceis do passado. Parece que existe um sentimento de direito, de me dá o que é meu, você tem que me dar atenção, você tem que me adorar. O narcisista patológico luta para ser importante, mas não de forma saudável, não com o aperfeiçoamento próprio. Ele luta para que você dê a ele a importância que não lhe deram quando ele era criança. Ele acha que os outros têm a obrigação de fazer isso por ele, igual uma criança birrenta, quer porque quer. No fundo, ele quer de volta o direito de uma infância saudável, com conexões saudáveis que roubaram dele. Mas ele quer pegar isso à força, enganando, trapaceando, manipulando e explorando. Essa é a forma mais fácil que o narcisista encontrou para se sentir seguro e valorizado. Mas sabemos que esse não é o caminho. Aí você se pergunta, mas e os codependentes, os dependentes emocionais? É muito provável que eles também tenham vindo de uma infância traumatizada ou negligenciada. Então, por que não se tornaram narcisistas? Eu acredito que é este o ponto que explica o tema deste vídeo, que explica se o transtorno justifica o abuso. Se tanto a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista como o codependente tiveram uma possível infância alicerçada em traumas, em abusos, em negligências, então por que só o narcisista se tornou narcisista? Parece então que existe um livre-arbítrio, não parece? Existe uma escolha a se fazer, existe uma decisão de qual caminho tomar para resolver esse sofrimento. Você não acha? Se o narcisista sofre por causa de seu passado difícil, por que ele não busca uma ajuda profissional? Essa é a grande diferença de uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista para uma pessoa que tem dependência emocional. O que causou sofrimento nos dois pode ser parecido, mas a forma como cada um luta para superar os desafios da vida é diferente. Então esse pode ser o ponto crucial, ou seja, a resposta do tema deste vídeo. Enquanto o dependente emocional busca por uma ajuda profissional, por meios mais saudáveis de resolver seus conflitos, o narcisista escolheu abusar dos outros porque essa atitude lhe recompensa, e muito. Com essa atitude, ele não precisa ter o trabalho de enfrentar suas dores, não precisa ter o trabalho de ser responsável, ele não precisa se esforçar ou esperar o tempo necessário de uma evolução gradual. Não. Sua atitude exploradora diminui muito o tempo de espera para alcançar a glória, a riqueza, o poder e a grandiosidade.
O narcisista é um indivíduo tomador e imediatista. Ele quer tudo para agora e esse tudo geralmente é tomar para si o que pertence aos outros. Sabemos que para conquistarmos algo sólido, qualquer coisa que seja, leva tempo. Tempo de estudo, de reflexão, de autoanálise. É um processo. Para nos fortalecermos, para nos conhecermos, para resolver muitos de nossos problemas internos, das nossas faltas, não dá para fazer isso de uma hora para outra. Muitas pessoas, dependendo do seu tipo de conflito interno, precisam de várias sessões de psicoterapia para chegar a algum resultado, para conseguirem se conhecer, para conseguirem entender o que as fazem sentir determinadas dores. Mas o narcisista não quer saber de passar por esse tempo de espera. Primeiro, porque ele é imediatista, quer agora. Então, ele aguentaria 1, 2, no máximo 3 sessões com um psicoterapeuta. Em segundo lugar, o objetivo dele é ser adorado, admirado, ele quer ter o poder agora, ele quer um resultado compensatório e rápido. E sabemos que se seguirmos o fluxo correto, as coisas não acontecem assim, existem etapas. Então ele só pode conseguir o que ele quer, essa importância imediata, se for de forma errada, de forma tomada, ou seja, pegando atalhos. E pegar atalhos para conseguir o que se quer só pode resultar em prejuízos, tanto para ele próprio como para a vida de outras pessoas. É muito mais fácil e mais rápido para o narcisista tomar o que é do outro do que construir uma base sólida que pode levar anos ou até décadas para se edificar. Então a pergunta que não quer calar: narcisistas são vítimas de uma infância de abandono, de rejeição, de traumas e de abusos? Na minha opinião, não. Vítimas de narcisistas que passaram por dificuldades tão traumáticas quanto as do narcisista não saem por aí com a intenção de roubar, de explorar, de manipular, de difamar, de humilhar as outras pessoas. Então, se você se identificou tendo dependência emocional e está com a autoestima baixa, pode perceber que você é muito maior do que o narcisista, porque você muitas vezes lutou por construir algo, por construir uma conexão, para ter uma família de verdade, lutou para ajudá-lo, enquanto o narcisista não luta para construir nada, só destrói. Por isso, não acredite quando ele ou ela te humilha, te desvaloriza. Também não temos certeza de que todos os narcisistas tenham as mesmas origens de transtorno. De acordo com os estudiosos, a maioria dos narcisistas parece vir de uma infância traumática, desprovida de afeto e atenção, mas outros vêm de uma infância superestimada e mimada, onde lhes foram ensinados um senso de direito muito acima do normal. O transtorno de alguns narcisistas também podem ter origem na genética, enquanto outros apresentam anormalidades cerebrais relacionadas à compaixão e empatia. Isso significa que não temos certeza do que causa o distúrbio. Portanto, não podemos supor que todos os narcisistas sejam produtos de trauma e de dor. Algumas pessoas que se confessam serem narcisistas assumem se beneficiarem das recompensas de suas atitudes e parecem estar bastante cientes dos resultados de suas ações. Parecem estarem bastante cientes do prejuízo que causam na vida das outras pessoas. Se você é ou foi vítima de um abusador narcisista, pode ter percebido que suas manipulações são bem calculadas para ele chegar ao resultado que deseja. O narcisista sabe muito bem como usar o gaslighting, sabe muito bem como mentir, como trapacear, como usufruir de coisas que não lhe pertencem. Sabe como usar o reforço intermitente para te deixar viciado ou viciada na relação que vocês têm um com o outro, seja essa relação de amizade, um relacionamento afetivo, uma relação familiar ou profissional. Se quer saber mais sobre como o narcisista te vicia para continuar abusando de você, assista ao vídeo que falamos sobre reforço intermitente, que está linkado na descrição. Dependentes emocionais podem ter sofrido os mesmos traumas de infância que o narcisista,
mas lutam pela busca de uma vida mais tranquila, por uma conexão verdadeira, buscam manter um relacionamento, uma boa parceria de negócios. Mesmo que o codependente tenha comportamentos desequilibrados e que, por estarem desequilibrados, também se tornam tóxicos, esses comportamentos, na maioria das vezes, são comportamentos inconscientes e diferem dos do narcisista, porque não existe a intenção de manipular para destruir. Existe uma diferença porque os narcisistas patológicos são conscientes de suas crueldades. Falhas e conflitos todos nós temos, a diferença está na perversidade. São as vítimas que imploram para os narcisistas serem mais educados, mais respeitosos, mais amorosos. São as vítimas que muitas vezes incentivam os narcisistas a procurarem uma terapia. São as vítimas que sempre suportam mais um pouco porque têm compaixão pelas falsas lágrimas do narcisista, de quando ele chora para fingir que quer melhorar, só para manter a vítima dentro do ciclo, para ser abusada, explorada e humilhada ainda mais. O problema da pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista é a falta de empatia. Então, mesmo que esse indivíduo busque tratamento psicológico, será que é possível que ele venha a ter empatia? Acredito que tudo depende do grau de narcisismo que ele possui. De qualquer forma, eles têm muitas vantagens em ser narcisistas, por isso dificilmente buscarão por ajuda. Em vista disso, eu digo que a melhor coisa que você poderia fazer, se for possível, é claro, seria ficar longe desse predador emocional. Mas o que você acha? Devemos ter compaixão pelo narcisista? Escreva nos comentários. Vítimas de abusadores narcisistas, que muito provavelmente também passaram por traumas na infância, vivem a vida com medo de se tornarem narcisistas. Vivem a vida se enchendo de culpa por suas reações em relação ao abuso. Vítimas de abusadores narcisistas se sentem muito mal quando descontam suas dores em outras pessoas. Vítimas de abusadores narcisistas ficam remoendo suas ações, se culpam e tentam melhorar. Enquanto o narcisista, que tem consciência de seus atos cruéis, se recusa a pensar no certo e no errado, mesmo enxergando as dores que suas vítimas estão passando por causa dos seus atos desumanos. O narcisista não para refletir, para mudar seus comportamentos perversos. Ele não se responsabiliza por suas ações. Ele não quer, não sente culpa, remorso ou compaixão em relação ao outro, em relação às suas vítimas. E muitas vezes usa os seus traumas de infância para se fazer de vítima. Acredito que, se souber que é narcisista, também vai usar o transtorno como mais um motivo para que a vítima tenha pena dele. E assim ele consegue continuar com o ciclo de abuso. Acredito que, se os narcisistas souberem que têm o transtorno, usarão o distúrbio para se vitimizarem ainda mais. Se você é ou foi vítima de um abusador narcisista, você sente compaixão pelo seu agressor? Escreva nos comentários. Claro que ter ou não compaixão é uma decisão individual, é uma escolha. Mas eu sugeriria que, antes de ter compaixão pelo narcisista, pense se você está tendo compaixão com você mesma, com você mesmo. Preste um pouco de atenção aos seus sentimentos e tente perceber se essa compaixão não é apenas uma desculpa para você continuar no relacionamento por causa das suas inseguranças. Bom, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem seus motivos, tem a sua história. Mas esteja ciente que um relacionamento com uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista sempre causa danos. Pode te prejudicar emocionalmente, psicologicamente, fisicamente e financeiramente. Se você quer saber mais sobre o que é o abuso narcisista, se você quer saber mais sobre narcisismo, assista aos vídeos que estão na descrição. Comportamentos isolados não determinam se uma pessoa é narcisista. Todos nós temos comportamentos narcisistas de vez em quando. O que determina se uma pessoa é narcisista são pelo menos 5 dos 9 comportamentos do DSM-5, praticados de forma frequente e com perversidade.
e com a real intenção de controlar, manipular, explorar e desvalorizar a vítima para o próprio benefício. Assista ao vídeo que fala sobre o que é o narcisismo, que está na descrição para saber mais. Se você gostou da nossa conversa, se inscreva, participe dos comentários e deixe o seu poderoso like para que mais vítimas de abusadores narcisistas se tornem sobreviventes. Obrigada por sua companhia, fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no canal Total Self.